Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje, já vou apresentar a vocês novamente aqui o meu cachorro. Gente, eu tô gravando vários vídeos no mesmo dia, tá? Ele está ali com o cone, porque ele está se coçando, caso você se depare com esse vídeo e não tenha visto nenhum outro. Mas, esse vídeo em específico, eu vou contar pra vocês alguns livros que eu gosto muito que tem amor proibido. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui no curtir, compartilha com uma amiga e não esquece de se inscrever aqui no canal, assim vocês não perdem nenhum vídeo que eu postar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os livros que eu citar e a maioria deles, ou alguns pelo menos, vão estar disponíveis no Kindle Unlimited. Se você ainda não assina o Kindle Unlimited, clica no link que eu deixo aqui na descrição que você ganha 30 dias de graça para testar. Vou deixar também minhas redes sociais, canal de promoção lá no Telegram. Então não esquece de entrar aqui, porque assim vocês ficam a par de tudo que tem pelas minhas redes, tá bom? Mas então vamos para essas histórias. Eu tenho alguns livros que eu amo muito, gente, nessa lista. Bom, nesse primeiro livro, então, que eu vou citar é Meu Querido Meio-Irmão, que é da Penélope Ward. A Penélope Ward é uma autora que eu gosto bastante, faz bastante tempo que eu não leio nada dela, inclusive, mas é uma escrita, assim, que às vezes não se torna favorito, mas também não são livros ruins, então tá sempre ali naquele termo onde às vezes me tira de uma ressaca, então eu acho que vale a pena. Esse livro, na época, eu gostei muito, é um dos livros que eu mais gostei da autora, eu até tenho vontade de reler. A capinha que eu vou deixar aqui passando pra vocês é do relançamento, porque esse livro tinha uma capa antiga, mas refizeram. Eu particularmente gostei bastante. E nesse livro de Meu Querido Meio-Irmão, a gente vai ter a Greta e o Alec. A Greta, ela mora ali com os pais, né? E o Alec, só que eles são casados, mas ela não é filha do cara, se eu não me engano. E esse cara tem um filho e ele traz o Alec pra morar com eles. Eu acho, tá? Posso estar enganada. Mas eles vão morar juntos ali na adolescência. Então, assim, eles vão ser criados juntos como meio-irmãos, mas eu não lembro, eu acho que não tem nada sanguíneo nessa questão. E aí eles vão acabar tendo essa atração pelo outro. Anos vão se passar e eles vão se reencontrar. Então, o livro não vai se passar todo na adolescência deles. Tem também alguns flashes, né, do que aconteceu no passado. Tem uns plot twist bem legal nesse livro. Então, eu não lembro exatamente qual que é o plot. Se eu ler de novo, com certeza eu vou me surpreender de novo. Mas eu lembro que eu fiquei muito chocada no final. Recomendo esse livro pra vocês, caso vocês gostem de toda essa vibe de amor proibido. O segundo livro que eu vou indicar nesse vídeo é Rendição da Professora, da Natália Dias. Esse livro, ele não é o segundo de uma série. Porém, tem um livro antes desse, né, que conta a história do irmão dessa professora, que é a Natalie. Esse livro, a rendição da professora vai ser a Natalie e o Drake como protagonistas. E a Natalie tem um irmão que mora numa fazenda e tem um outro livro que veio antes desse e que conta a história dele. E nesse outro livro, a Natalie aparecia nele grávida, né? Então não é um spoiler, até porque a capa desse livro, a protagonista está grávida, então isso não é um spoiler, ela vai engravidar. Só a gente que ela engravida do aluno dela. Eu gostei bastante do livro, achei uma escrita levinha também, apesar de ter esse drama, né, de ser amor proibido, essa tensão sexual. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu achei que foi divertido, foi rápida a leitura. Então, se você tá procurando um livro que você não queira ficar pensando muito, sabe? Não tem uma história extremamente dramática, que você só quer passar um bom tempo, eu acho que vale a pena também. Gostei bastante da tensão entre os personagens. E o Drake, apesar dele ser aquele bad boy, né, toda aquela pose, ele não é um aluno ruim. Então, vocês vão vendo conforme vai lendo o livro que ele é um aluno muito bom e que ele vai defender ela em alguns momentos bem fofos. Então, eu também super indico esse livro. O terceiro já é um romance mais tabu mesmo, tá? Que é Birthday Girl, da Penélope Douglas. Esse livro a gente vai ter a Jordan, que namora o Collie. E eles são jovens, né? Tem por volta ali de seus 19 anos. Enquanto o Collie é totalmente irresponsável, a Jordan, ela já é mais, assim, preocupada com o futuro. Ela quer uma estabilidade. Ela pensa muito nas coisas que ela faz. E o Collie, ele coloca, gente, o apartamento deles assim abaixo e eles são expulsos. E eles vão ter que morar com o pai do Collie. Acontece que a Jordan e o pai do Collie já se conheceram em um momento ali onde o Collie deixou ela na mão, né? Deu um bolo nela bem no dia do aniversário e eles passaram um momento bem agradáveis um do lado do outro no cinema. E eles não sabiam que de fato ele era o sogro dela, mas ela vai acabar tendo que morar com ele, né? Pra eles conseguirem economizar dinheiro e uma amizade vai se formando. Então, apesar do livro ser esse tabu, né, de que ele é o sogro dela, ele não é tão mais velho, tá? A diferença de idade ali, sim, ela poderia ser filha dele, mas a diferença de idade não é tão gritante, porque ele teve o Collie muito novo. E também tem o fato de ser um slow burn, um friends to lovers, então eles vão formar uma amizade muito bonita antes mesmo deles começarem a ficar com aquela tensão toda. A tensão é construída muito lentamente, então tem sim as cenas hot, tem os momentos de pegação, mas antes mesmo de você chegar a esse ponto, a autora sabe construir esse slow burn pra você ficar tipo, não, vamos galera, se peguem, entendeu? Então não é aquela coisa vulgar
vulgar, aquela coisa escrachada. Eu achei muito legal o livro, eu gostei muito, é um dos meus super favoritos da autora. Então, vocês sabem, né, gente? Eu tô indicando pela Penélope Douglas aqui no canal, dia sim, dia não. Então, quem não leu, por favor, vá ler esse livro. O quarto livro dessa lista é A Chama Entre Nós, da Tamires Barcelos. Outra autora que eu tô falando, assim, também toda hora aqui no canal. E esse livro é o primeiro livro da série Flames Wolves. Aqui, a gente não teria, entre aspas, na teoria, não seria um amor proibido. Mas é um amor proibido, eu vou explicar o porquê. O Damon, ele foi criado nesse clube de motoqueiros pelo Bruce, desde que ele chegou, quando ele tinha uns 4 anos, né? Que a mãe dele levou ele pro Bruce e falou, pelo amor de Deus, cuida do meu filho, que eu estou morrendo. Aí ele criou o Damon, né? Só que aí depois, muitos anos depois, em volta, quando o Damon já tinha uns 10 anos, o Bruce engravidou uma mulher e teve a Maddie. Então, assim, eles não são irmãos de sangue nem nada, mas eles foram criados como irmãos. Damon cuidou dela desde quando ela era bebezinha, assim. Ele era babá da Maddie pro Bruce poder sair e fazer as outras coisas. Então, ele passava muito tempo com ela como se fosse uma relação de irmãos. Só que desde o início dá pra ver que tem uma coisa meio de alma gêmeas, entendeu? É óbvio que eles iam se apaixonar em algum momento. Só que é interessante porque no início eles têm uma relação muito inocente, né? Não tem nada sexual, nada de paixão nem nada. Mas conforme a Maddie vai crescendo, quando ela chega na adolescência, ela vai começar a ver ele com outros olhos. E inclusive é ela que vê ele primeiro com outros olhos e vai tentar seduzir ele, tem toda essa questão. Mas é claro que se torna um amor proibido porque o Damon acha que é óbvio que o Bruce vai matar ele se ele souber que, além da filhinha dele estar ficando com alguém do clube, né, o que não seria um bom partido, um mocinho bonzinho, ainda assim é pelo cara que praticamente criou ela junto com o Bruce, né. É o maior rolo, gente, tem uma cena impactante no final, entendeu? Briga. Eu gosto muito desses livros da autora, principalmente essa série Flames Wolves, e pra quem gosta dessa vibe de amor proibido, tem que ler esse livro porque vale muito a pena. Agora, outro livro que também faz parte de uma série, só que esse não é o primeiro da série, tá? É Ligados pela Tentação, da Cora Reilly. Eu também sempre falo dessa série aqui no canal. Eu sempre cito o primeiro livro, né, que é Ligados pela Honra, mas dessa vez eu estou falando de Ligados pela Tentação. Esse livro você não pode ler também de forma independente. Você tem que ler os primeiros livros pra chegar nesse volume, porque tem toda uma construção de personagens. Esses protagonistas, que são a Liliane e o Romero, você vai ver eles desde o início da série. Então, tem toda uma história envolvendo, sabe? Pra chegar nesse ponto. Então, como eu falei, leia desde o primeiro livro pra vocês não perderem nada. Mas aqui, então, a gente tem a Liliane, que é uma das irmãs da Arya e da Gianna, que são dos primeiros livros, né? E a Liliane sempre foi a mais nova das três. E o Romero, ele é meio que o braço direito do Capo e do braço direito do Capo. Então, ele é um soldado, na verdade, da máfia. E eles são de máfias rivais, na verdade. Só que essas máfias fizeram acordos nos livros passados. Então, eles têm meio que uma relação ali, mas que pode se romper a qualquer momento. E a Liliane, ela não ia ser prometida a um soldado da máfia rival, obviamente. Pra quem lê romance de máfia, sabe que esse tipo de coisa nunca acontece, né? Pais que têm as suas filhas mulheres e virgens, eles querem oferecerem elas em casamento pra dos melhores partidos ali da máfia deles, ou em um acordo muito bom com a máfia rival, que foi o caso da Arya, né, do primeiro livro. Quando a Arya se casou com o capo da máfia rival, jamais que o pai da Liliane, da Arya e da Gianna ia querer oferecer a Liliane pra um soldado de uma outra máfia. Ele tem muitas outras pessoas na frente antes dele pensar nisso. A Liliane e o Romero acabam se apaixonando. O Romero sempre manteve uma distância da Liliane porque ela é bem mais nova. Mas ela sempre foi apaixonada por ele. Então é bem legal, assim, ver ela correndo atrás dele. E chega uma hora que ele não consegue mais. Eles vão passar um tempo juntos também numa casa ali de férias, né? Porque a Liliane vai passar as férias com a irmã. Então é bem interessante. Eu gostei muito desse livro. É um dos melhores, assim, pra mim eu acho um dos mais legais da autora. E super recomendo. Agora, um livro que é proibido do nome, na história, super tabu, é o livro Proibido, da Tabitha Suzuma. Esse livro, gente, é muito pesado. Assim, de toda a lista, né, dessa lista que eu tô fazendo pra vocês, é o livro mais dramático, mais emocionante, mais trágico. Não esperem nada muito feliz desse livro. Ele é triste do início ao fim. Mas se vocês gostam, né, dessa vibe, vale a pena fazer essa leitura também. Nesse livro, a gente vai ter realmente dois irmãos de sangue. A Maya e o Locan. O Locan e a Maya, eles são irmãos. E eles têm ali uma idade muito próxima, eles acho que nasceram com nem um ano de diferença. E eles têm abandono parental aqui na história, porque a mãe que cria eles, praticamente não cria eles, né? Ela trabalha, volta pra casa, faz as coisas dela, não cuida dos filhos. Além deles serem dois irmãos, eles têm mais dois irmãos pequenininhos. É uma menininha e um menino. O menino é um pouquinho maior, ele tem acho que por volta de uns 12, 13 anos, enquanto a menina tem uns 4, se eu não me engano, tá? E eles já têm por volta ali dos seus 16, 17 anos. O pai sumiu, nunca mais deu notícias, e eles
praticamente se tornaram a mãe e o pai desses dois irmãos menores. Então tem muita questão ali nessa história. Ele tem depressão, tem ansiedade. Um deles, se eu não me engano, é antissocial. Se eu não me engano, o Logan, ele tem essa coisa de ser antissocial. Então é muito difícil, assim, eles têm muitos problemas já psicológicos e eles acabam se envolvendo. Então é uma história triste. Ao mesmo tempo, eu particularmente torci por um final feliz, mas eu sabia que seria praticamente impossível isso acontecer. Então tem ali o incesto, né, no livro. Eu acho que vale muito a pena a leitura se você quer chorar, se você quer se emocionar. É uma escrita extremamente sensível, assim, que dói na alma. Eu gosto muito desse livro, mas não é um livro que eu tenho vontade de ficar relendo. Então é pra ler, mudar a sua vida e talvez nunca mais ler de novo, entendeu? Mas também super recomendo pra vocês. Agora, um livro de romance dark que eu gosto muito é Tarde Demais, da Colleen Hoover. Eu sei que muita gente não gosta desse livro, mas pra quem gosta de romance dark, eu acho que vai gostar. Ele conta a história da Sloan, do Asa e do Carter. A Sloan, ela namora com o Asa já há um bom tempo. Só que logo no comecinho do livro a gente percebe que ela tá presa a esse relacionamento porque ela tem um irmãozinho menor e que ela depende do Asa pra alguma coisa em relação a esse irmão. Só que o Asa, ele é extremamente abusivo. Ele faz coisas assim absurdas, ele é traficante de drogas ainda pra piorar a situação. E ela tem muito medo dele. E aí ela vai pra faculdade e na faculdade ela acaba fazendo trabalho, alguma coisa assim com o Carter. E o Carter, ele tem também um segredo ali que ele esconde, que eu não vou falar pra não dar spoiler, mas ela acaba sentindo uma coisa por ele e ele fica muito intrigado com a história dela. Ele começa a seguir ela, começa a investigar o que acontece na vida dela. E, gente, ela passa por muitas situações difíceis de abuso com Asa, é assim aterrorizante. E por incrível que pareça, esse livro é problemático justamente porque você vê a visão do Asa e você acaba tendo um apego a ele, né? Então, isso é o mais problemático do livro, mas eu amei essa história. Eu tenho até vontade de reler, caso vocês não tenham lido, também acho que compensa. E por último, um outro romance bem dark, bem pesado, é Enquanto Seu Coração Bater, da Jennifer Hartman. Eu li esse livro recentemente. Ele também tem um romance tabu, um amor proibido. Gente, eu não falei anteriormente, tá? Mas no livro do Tarde Demais, o amor proibido é porque, obviamente, a menina é compromissada, né? E ela acaba se interessando por um outro cara. Mas nesse aqui, a Cora e a Mandy, elas são irmãs. E o Jim, ele é noivo da Mandy. Ele e a Cora vão acabar se envolvendo, eles são cunhados. Só que tem toda uma questão, eles vão ser levados por um cara louco, eles vão ser sequestrados, vão ser colocados num porão, vão ser obrigados a fazer muitas coisas absurdas. E eles já tinham muito uma tensão sexual muito antes, né? Uma química muito antes dele até ficar com a Mandy. Mas com o passar dos anos, a gente vê, assim, alguns flashes de coisas que eles já viveram, que eles têm um carinho pelo outro, mas sempre foi disfarçado com uma relação muito cão e gato. Então, eu gostei muito desse livro, apesar dele ter essa questão de traição, né? Porque eles vão trair, ela vai trair a irmã e ele vai trair a noiva dele. Eu acho que o livro também compensa, eu me envolvi muito com essa história, eu chorei, assim, 4 vezes durante a leitura e eu sou difícil pra chorar em livro, tá? Então, super indico também, caso vocês não tenham lido, tem toda essa vibe amor proibido que vale muito a pena. E é isso, gente, me conta aqui nos comentários quais desses livros vocês já leram, quais vocês ficaram com vontade de ler. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beijos, até a próxima e tchau, tchau!